Uma empregada doméstica aceita um novo trabalho em uma mansão isolada e logo percebe que algo está errado com a matriarca doente. Ao investigar em segredo, ela descobre um plano sombrio de envenenamento e mentiras escondidas sob a fachada da família. Sem saber, sua coragem silenciosa será a única chance de salvar vidas e transformar seu próprio destino. O sol de verão castigava a cidade histórica de Petrópolis, enquanto Josefa Santana, 43 anos, segurava firme sua mala de couro surrada ao descer do ônibus na estação central. Os olhos cansados percorriam a paisagem da cidade imperial, com suas construções antigas e ruas de paralelepípedo que contavam histórias do Brasil colonial. É aqui que começa minha nova vida, pensou, ajeitando o colar de contas azuis que sua avó lhe dera, antes de partir da pequena cidade do interior de Minas Gerais. Depois de 25 anos trabalhando como empregada doméstica em casas de famílias ricas, Josefa tinha aprendido a ler as entrelinhas dos lares alheios, a decifrar segredos escondidos em gavetas trancadas e conversas sussurradas. O taxista, um senhor de cabelos grisalhos que se apresentou como Juca, assoviou baixinho quando ela mencionou o endereço. A senhora vai trabalhar na casa dos Albuquerque? Aquela mansão imponente no alto do morro? Ele ajustou o retrovisor, estudando o rosto dela com curiosidade. Dizem que a fortuna deles é antiga, do tempo do café. Gente importante. Josefa apenas assentiu, preferindo guardar seus pensamentos. O emprego havia surgido através de uma agência em São Paulo, e o salário oferecido era quase o dobro do que ganhava em seu último trabalho. Uma oportunidade que não podia recusar, mesmo que significasse mudar-se para uma cidade desconhecida. À medida que o táxi subia a colina íngreme, a mansão Albuquerque revelava-se em toda sua grandiosidade. Uma construção do século XIX, com detalhes neoclássicos, amplas varandas e um jardim meticulosamente cuidado que se estendia até onde a vista alcançava. Um casarão que parecia saído das páginas de um livro de história. Na entrada, Josefa foi recebida por Helena, a governanta de meia-idade, com olhos perspicazes que pareciam avaliar cada centímetro dela. Dona Beatriz está esperando na sala de estar. Apenas ela e o filho dela, Sr. Rafael, moram aqui, além da esposa dele, Dona Cristina. Helena falou enquanto guiava Josefa pelos corredores ornamentados com quadros de antepassados austeros. E a equipe de funcionários, claro. Somos poucos agora. Os tempos mudaram. Algo no tom de voz da governanta fez Josefa erguer uma sobrancelha. Havia uma tensão no ar, como se as paredes daquela casa guardassem segredos que ninguém ousava mencionar. A sala de estar era ampla, com janelas francesas que se abriam para o jardim e móveis antigos, que certamente valiam uma fortuna. Sentada em uma poltrona de veludo vermelho, estava Dona Beatriz Albuquerque, uma senhora de cerca de 80 anos, com cabelos brancos presos em um coque elegante e postura aristocrática, apesar da aparente fragilidade. Então você é Josefa? A voz da senhora era surpreendentemente firme. Helena me disse que você tem referências excelentes. 25 anos trabalhando para famílias tradicionais em São Paulo. Sim, senhora. Comecei muito jovem. Josefa respondeu respeitosamente. Aqui temos algumas regras específicas. Dona Beatriz começou a dizer, mas foi interrompida pelo som de saltos altos, batendo contra o piso de mármore. Uma mulher elegante entrou na sala. Aparentava ter pouco mais de 35 anos, cabelos loiros impecavelmente penteados, roupas de grife e joias discretas, mas visivelmente caras. Seus olhos, de um azul penetrante, fixaram-se em Josefa com uma expressão que oscilava entre curiosidade e desconfiança. Esta é minha nora, Cristina. Dona Beatriz apresentou com um gesto cansado. É a esposa do meu filho, Rafael. Cristina estendeu a mão com unhas perfeitamente manicuradas, mas seu sorriso não chegava aos olhos. Bem-vinda, Josefa. Espero que entenda rapidamente como as coisas funcionam por aqui. Havia um aviso velado naquelas palavras. Minha sogra precisa de cuidados específicos. Sua saúde é delicada. Josefa notou como Dona Beatriz parecia encolher-se ligeiramente na presença da nora, como se sua energia fosse sugada pela mera proximidade da mulher mais jovem. Eu cuido pessoalmente da alimentação e dos medicamentos da minha sogra. Cristina continuou, seu tom não admitindo contestação.
Você ficará responsável pela limpeza dos aposentos, roupas e assistência geral. Mas nada de interferir na rotina médica dela. Entendido? Perfeitamente, senhora. Josefa respondeu, mantendo o olhar firme. Naquele momento, um homem alto de aproximadamente 45 anos entrou na sala. Rafael Albuquerque tinha os mesmos olhos castanhos da mãe e uma expressão gentil, embora preocupada. Ah, você deve ser a nova funcionária. Ele sorriu, estendendo a mão cordialmente. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, senhor. Josefa apertou sua mão, notando a diferença de temperatura entre o calor humano de Rafael e a frieza calculada de Cristina. Meu marido está sempre ocupado com os negócios da família, Cristina comentou, deslizando para o lado dele e segurando seu braço possessivamente. Mal tem tempo para se preocupar com assuntos domésticos. Por isso eu assumo a responsabilidade de cuidar de tudo, inclusive da saúde da minha querida sogra. Havia algo naquela dinâmica familiar que deixou Josefa intrigada. Enquanto Helena a conduzia para conhecer seus aposentos, a empregada observou pela janela do corredor Cristina no jardim, falando animadamente ao telefone, longe dos ouvidos da família. Seu instinto, afiado por anos lidando com os segredos de famílias abastadas, dizia que havia algo errado naquela casa. Mais tarde, ao desempacotar seus poucos pertences no pequeno quarto que lhe fora designado, Josefa ouviu uma tosse fraca vinda do quarto ao lado, espiou pelo corredor e viu Dona Beatriz recostada em sua cama, parecendo muito mais frágil do que aparentava na sala. — A senhora está bem? Posso trazer algo? Josefa perguntou, entrando cautelosamente. — Ah, minha filha. A voz de Dona Beatriz era apenas um sussurro. Desde que adoeci, tudo mudou nesta casa. Às vezes penso que nunca vou me recuperar. Antes que pudesse continuar, Cristina apareceu na porta, seu rosto uma máscara de irritação contida. — O que está fazendo aqui? Seu tom era gelado. — Eu não expliquei que eu mesma cuido da minha sogra? — Perdão, senhora. Ouvi um barulho e vim verificar. Da próxima vez, chame a mim. Cristina ajeitou o colar de pérolas no pescoço com um gesto nervoso. Agora preciso dar o chá especial de Dona Beatriz. Com licença. Enquanto saía do quarto, Josefa não pôde deixar de notar o olhar de súplica silenciosa que Dona Beatriz lhe lançou. Havia algo profundamente errado naquela casa, e ela começava a suspeitar que sua chegada à mansão Albuquerque não tinha sido apenas uma questão de sorte ou coincidência. Na cozinha, enquanto Helena lhe mostrava onde guardavam os utensílios, Josefa observou através da janela o imenso jardim onde um senhor de idade cuidava das plantas com dedicação. Aquele é seu Geraldo, o jardineiro. Está com a família há mais de 40 anos, Helena comentou, seguindo o olhar de Josefa. Ele é um dos poucos que realmente se importam com Dona Beatriz. Que os outros... Ela parou como se tivesse dito demais. Os outros? Josefa incentivou. Helena suspirou, baixando a voz. Só digo uma coisa. Observe bem esta casa, Josefa. Nem tudo é o que parece. E cuidado com Dona Cristina. Ela pode parecer um anjo para quem vê de fora, mas... O restante da frase ficou no ar, interrompida pelo som da campainha da sala. Era hora do chá de Dona Beatriz, preparado exclusivamente por Cristina. 2 semanas se passaram desde a chegada de Josefa à mansão Albuquerque. Em pouco tempo, ela havia estabelecido uma rotina e ganhado a confiança da maioria dos funcionários. Apenas Cristina mantinha-se vigilante, observando cada movimento da empregada com olhos de águia. Durante esse período, Josefa notou com crescente preocupação o estado de Dona Beatriz. A matriarca da família, que já parecia frágil no primeiro dia, mostrava sinais alarmantes de deterioração, emagrecimento visível, tremores nas mãos, suores noturnos e uma palidez que fazia sua pele parecer quase translúcida. Nos momentos em que Cristina não estava por perto, a senhora idosa mal conseguia levantar-se da cama. Helena, a Dona Beatriz tem diagnóstico médico. Ela vê algum especialista? Josefa perguntou discretamente enquanto ambas dobravam lençóis na lavanderia. A governanta olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. O Dr. Paulo vinha toda semana, mas faz quase um mês que Dona Cristina dispensou as visitas. Disse que agora consulta um médico particular em São Paulo, muito renomado. Helena fez uma pausa significativa.
Mas, curiosamente, nunca vi esse tal médico por aqui. E as receitas dos medicamentos? Bem, algumas não parecem vir de farmácias convencionais. Naquela mesma tarde, enquanto limpava o escritório de Rafael, Josefa notou uma foto antiga sobre a escrivaninha. A família Albuquerque completa, com Dona Beatriz ao centro, muito mais saudável e sorridente. Ao lado do falecido marido, um homem imponente de cabelos grisalhos, Rafael estava ao lado. E Cristina, já presente na foto, parecia ligeiramente deslocada, como se ainda não pertencesse completamente àquele núcleo familiar. Era uma família muito unida antes do seu Augusto partir. A voz de seu Geraldo sobressaltou Josefa. O velho jardineiro havia entrado silenciosamente para regar as plantas do escritório. Dona Beatriz era a alma desta casa, sempre alegre, forte como um carvalho. Agora, ele balançou a cabeça tristemente. O que aconteceu com o senhor Augusto? Josefa perguntou, sentindo que havia mais na história do que aparentava. Foi muito rápido. Seu Geraldo baixou ainda mais a voz. Estava saudável, jogava tênis todas as manhãs. Então começou a ter sintomas parecidos com os de Dona Beatriz agora. Os médicos falaram de insuficiência renal, mas ele hesitou. Sempre achei estranho. E depois do enterro, Dona Cristina assumiu muito controle sobre os negócios da família, mesmo que oficialmente seja o senhor Rafael quem administra tudo. A conversa foi interrompida pelo som de passos no corredor. Cristina apareceu na porta, seu olhar alternando entre Josefa e seu Geraldo com suspeita. "Algum problema aqui?" perguntou, forçando um sorriso. "Não, senhora. Apenas conversando sobre as plantas", respondeu Geraldo, voltando sua atenção para o vaso de samambaias. Aquela noite, enquanto a casa dormia, Josefa permaneceu acordada, refletindo sobre os detalhes que havia observado. Seu instinto, aguçado por anos de observação silenciosa nas casas onde trabalhou, soava alarmes que ela não podia ignorar. Por volta das 3 da manhã, um barulho sutil a tirou de seus pensamentos. Passos leves no corredor, quase imperceptíveis. Entreabriu a porta de seu quarto e viu Cristina deslizando silenciosamente em direção à cozinha, vestindo um robe de seda azul marinho. Movida por uma curiosidade que superava a prudência, Josefa seguiu-a, mantendo distância segura. Na cozinha parcialmente iluminada pela luz da lua que entrava pelas janelas, observou Cristina abrir um compartimento secreto no fundo de um armário, de onde retirou uma pequena caixa de madeira entalhada e uma chaleira azul turquesa com detalhes em prata. Com movimentos precisos, Cristina preparou um chá, adicionando ervas que Josefa não conseguiu identificar. Então, o momento que confirmou suas piores suspeitas. Da caixa de madeira, a nora retirou um pequeno frasco escuro e, olhando ao redor para certificar-se de que estava sozinha, pingou algumas gotas do líquido na bebida fumegante. Josefa recuou silenciosamente, seu coração batendo acelerado. Voltou para seu quarto e fingiu dormir quando ouviu Cristina passar pelo corredor, agora carregando uma bandeja com o chá preparado. Estranho, pensou Josefa. Quem tomaria chá àquela hora da madrugada? Na manhã seguinte, Dona Beatriz não desceu para o café. Cristina explicou casualmente que a sogra havia tido uma noite agitada e precisava descansar. Quando finalmente pôde entrar no quarto da matriarca para limpar, Josefa encontrou-a em estado ainda pior, suando frio, com olheiras profundas e um tremor constante nas mãos. "Dona Beatriz, a senhora está bem?" perguntou Josefa, aproximando-se com genuína preocupação. "O chá", murmurou a senhora com dificuldade. "Depois do chá da noite, sempre pioro." Mas Cristina insiste que é parte do tratamento. Naquela mesma tarde, enquanto Cristina havia saído para consultar o médico especialista em São Paulo, Josefa aproveitou para investigar o quarto do casal. Encontrou escondido no fundo do armário de Cristina um livro sobre plantas tóxicas e seus efeitos no organismo humano, com várias páginas marcadas. A suspeita crescia em seu peito quando o telefone do quarto tocou, sobressaltando-a. Após 3 toques, a secretária eletrônica atendeu e Josefa congelou ao ouvir a voz que deixava recado. "Cris, sou eu. Estou preocupado com o tempo que isso está levando. O plano era que a velha já tivesse sucumbido naturalmente até agora. Quanto mais demoramos,
mais riscos corremos. O advogado já tem todos os documentos prontos para transferir a propriedade dos bens. Assim que ela... Você sabe, me ligue quando chegar em casa. Te amo. O sangue de Josefa gelou. A voz não era de Rafael, mas de outro homem. Cristina tinha um amante, e juntos tramavam algo terrível contra Dona Beatriz. Sua suspeita se transformou em certeza quando, na cozinha, aproveitou um momento a sós para examinar o compartimento secreto que vira Cristina acessar. Lá estava a chaleira azul turquesa, e ao fundo, o frasco escuro. Não havia rótulo, apenas um símbolo inquietante, uma caveira minúscula gravada no vidro. Josefa fotografou tudo com seu celular discretamente, incluindo o frasco, e fechou o compartimento exatamente como o encontrara. Precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar naquela casa. Rafael parecia genuinamente preocupado com a mãe, mas estava sempre ausente, imerso nos negócios. E se estivesse envolvido também, decidiu que precisaria de uma aliada fora daquela mansão. Lembrou-se de Márcia, uma antiga amiga dos tempos em que trabalhava em São Paulo, agora enfermeira em um hospital de Petrópolis. Era sua única chance de descobrir o que estava realmente acontecendo. No dia seguinte, em sua tarde de folga, Josefa encontrou-se com Márcia em um café discreto no centro da cidade. Mostrou as fotos que havia tirado e relatou tudo o que observara. Meu Deus, Josefa, isso é muito sério. Márcia examinou as imagens com horror. Estes sintomas que você descreveu. Tremores, náuseas, emagrecimento rápido, combinados com este símbolo no frasco, acho que estamos lidando com algum tipo de envenenamento sistemático. Preciso de uma amostra deste líquido para ter certeza, continuou Márcia. Mas pelo que você descreve, parece que sua patroa está sendo envenenada lentamente. E o pior, de uma forma que simula uma doença natural. Um calafrio percorreu a espinha de Josefa. E o que eu faço? Se eu denunciar sem provas, ninguém vai acreditar em mim contra uma mulher rica e poderosa como Cristina. Precisamos do conteúdo daquele frasco, afirmou Márcia decidida. E enquanto isso, você tem que impedir que Dona Beatriz continue consumindo qualquer coisa preparado pela nora. Ao retornar à mansão, Josefa encontrou uma atmosfera tensa. Cristina circulava pela casa com passos nervosos. E Rafael havia chegado mais cedo do trabalho, algo raro. De sua janela, Josefa observou o casal discutindo intensamente no jardim com gestos exaltados. Minha mãe está piorando a cada dia, e esse médico misterioso em São Paulo não parece estar ajudando. A voz de Rafael era audível mesmo à distância. Você não entende de medicina, querido, respondeu Cristina, num tom falsamente doce que não combinava com sua expressão tensa. Confia em mim. Estou fazendo tudo pelo bem dela. Enquanto os observava, Josefa sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas uma empregada naquela casa. Agora talvez fosse a única esperança de Dona Beatriz. Na manhã seguinte, Josefa acordou determinada a obter uma amostra do misterioso líquido. Sabia que precisava agir com extrema cautela. Qualquer deslize poderia não apenas custar seu emprego, mas também colocar em risco a vida de Dona Beatriz. Oportunidade surgiu quando Cristina anunciou durante o café da manhã que precisaria ir a São Paulo novamente para consultar o médico especialista de Dona Beatriz. Rafael, visivelmente frustrado, insistiu em acompanhá-la desta vez, mas Cristina foi categórica. Querido, você sabe como mamãe fica ansiosa quando ficamos muito tempo fora. É melhor você ficar. Seu tom era autoritário, disfarçado de preocupação. Além disso, aqueles investidores chineses chegam amanhã. Você precisa finalizar a apresentação. Relutante, Rafael concordou. Antes de sair, Cristina chamou Josefa à parte e deu instruções precisas. Preparei o chá da manhã de Dona Beatriz. Está na mesa de cabeceira dela. Certifique-se de que ela tome tudo, mesmo que reclame do gosto. É parte essencial do tratamento. Sim, senhora, respondeu Josefa, mantendo a expressão neutra apesar da revolta interna. Assim que Cristina partiu, Josefa correu para o quarto de Dona Beatriz. A matriarca estava dormindo, sua respiração irregular e superficial. Ao lado da cama, uma xícara fumegante com um líquido amarelado exalava um odor peculiar, algo entre ervas e um produto químico que Josefa não conseguia identificar.
com cuidado para não acordar a idosa. Josefa pegou a xícara e a levou até o banheiro. Ali, despejou metade do conteúdo em um pequeno frasco que havia trazido escondido no bolso do avental. Completou a xícara com água e voltou a colocá-la na mesa de cabeceira. Dona Beatriz acordou lentamente, seus olhos desfocados parecendo lutar para reconhecer o ambiente ao redor. Bom dia, Dona Beatriz. A senhora se sente melhor hoje? Perguntou Josefa gentilmente. Ah, Josefa, cada dia parece mais difícil que o anterior, murmurou a senhora. Seus dedos antes hábeis no piano que decorava a sala de estar, agora tremiam incontrolavelmente. Às vezes me pergunto se não seria melhor simplesmente... Não diga isso, senhora. Josefa interrompeu, sentando-se na beirada da cama. A senhora precisa se fortalecer e... Perdoe minha ousadia, mas acho que deveria tomar menos desse chá que Dona Cristina prepara. Dona Beatriz olhou para a xícara com desconfiança. Ela insiste que é um tratamento especial, receitado pelo médico, mas depois que tomo sempre me sinto pior. Seus olhos se encheram de lágrimas. Às vezes penso que estou ficando louca. Como poderia minha própria nora... Não está louca, Dona Beatriz? Josefa arriscou-se, baixando ainda mais a voz. Confie em mim, estou investigando isso. Por favor, sempre que puder, evite tomar esse chá. Jogue fora quando ninguém estiver olhando. Um brilho de esperança iluminou o rosto abatido da idosa. Você acredita em mim? Tentei falar com Rafael, mas ele acha que é minha idade avançada, que estou confusa. Acredito na senhora. Mas prometo que vou descobrir a verdade. Naquela mesma tarde, Josefa encontrou-se novamente com Márcia, sua amiga enfermeira, entregando-lhe o frasco com a amostra do chá. Vou levar isso ao laboratório do hospital. Tenho um amigo toxicologista que pode analisar discretamente, explicou Márcia, preocupação evidente em seu rosto. Enquanto isso, continue impedindo que a senhora tome esse chá. Substitua por água ou por um chá normal sempre que possível. 3 dias se passaram. Josefa implementou um sistema discreto para proteger Dona Beatriz. Substituía os chás de Cristina por versões inofensivas sempre que possível. Garantia que a idosa se alimentasse adequadamente quando a nora não estava olhando e incentivava-a a beber muita água pura para ajudar a eliminar possíveis toxinas. Para sua surpresa, começou a notar pequenas melhoras no estado de Dona Beatriz. Os tremores diminuíram ligeiramente, a lucidez aumentou e até um leve rubor retornou às suas faces antes pálidas. Cristina, por outro lado, tornava-se cada vez mais agitada. Josefa a flagrou várias vezes, verificando ansiosamente o estado da sogra. Seu rosto contraído em uma expressão de frustração mal disfarçada quando notava os sinais de melhora. Estranho, comentou Cristina com Rafael durante o jantar, enquanto Josefa servia a sobremesa. O médico disse que esta fase do tratamento causaria mais sonolência e fraqueza, mas sua mãe parece mais alerta. Isso não é bom? Questionou Rafael confuso. Claro, querido, corrigiu-se rapidamente Cristina, forçando um sorriso. É só inesperado. Naquela noite, o telefone de Josefa vibrou com uma mensagem de Márcia. Resultados preliminares, urgente. Nos encontramos amanhã, mesmo lugar. O café no centro da cidade estava quase vazio, quando Josefa chegou na manhã seguinte. Márcia já a esperava, seu rosto grave indicando que as notícias não eram boas. É pior do que imaginávamos, Joe, disse ela, deslizando um envelope através da mesa. Meu amigo encontrou traços de um composto à base de arsênico, muito similar aos usados em alguns raticidas. Em doses pequenas e regulares, causa exatamente os sintomas que você descreveu. Fadiga, tremores, problemas gastrointestinais, perda de peso e o pior, simula perfeitamente uma falência orgânica natural, difícil de detectar a menos que se procure especificamente por envenenamento. Josefa sentiu o sangue gelar em suas veias. Então Cristina está envenenando lentamente a sogra, confirmou Márcia. E pelo que você me contou sobre o marido anterior, é possível que não seja a primeira vez. Preciso de mais provas, decidiu Josefa. Algo que ninguém possa negar. E preciso entender por quê. O que ela ganha com isso? Dinheiro, provavelmente, sugeriu Márcia. Você disse que são uma família extremamente rica. Herança? Talvez. Mas Dona Beatriz mencionou uma vez
que a maior parte dos bens está em um fundo controlado por ela, não por Rafael. De volta à mansão, Josefa intensificou sua vigilância discreta. Durante a limpeza do escritório de Rafael, encontrou documentos que começaram a esclarecer o quebra-cabeça. O testamento do falecido Sr. Augusto Albuquerque determinava que a fortuna familiar, incluindo a mansão histórica e diversas propriedades pelo país, passaria integralmente para Dona Beatriz, e após seu falecimento, seria dividida entre Rafael e algumas instituições de caridade, apoiadas pela família há gerações. Outro documento, mais recente, chamou sua atenção. Uma proposta de incorporação imobiliária para o terreno onde a mansão estava localizada. Alguém planejava transformar a propriedade histórica em um condomínio de luxo, um empreendimento que valeria milhões. Naquela mesma tarde, enquanto organizava o armário de roupas de Cristina, Josefa encontrou, escondida entre caixas de sapatos, uma pasta com documentos falsificados, uma procuração em nome de Dona Beatriz, dando plenos poderes a Cristina para administrar seus bens, com uma assinatura que parecia forçada, e um testamento diferente, direcionando toda a herança a Rafael, e, consequentemente, a Cristina como sua esposa. Josefa fotografou discretamente todos os documentos. O plano começava a ficar claro, com Dona Beatriz fora do caminho. Cristina assumiria controle total sobre a fortuna dos Albuquerque, possivelmente vendendo a mansão histórica para o empreendimento imobiliário e embolsando milhões. Mas uma peça ainda faltava no quebra-cabeça: o amante misterioso. Quem era o homem da mensagem telefônica? Estaria ele envolvido no esquema também? A resposta veio de forma inesperada naquela noite. Cristina recebeu uma ligação durante o jantar e, alegando ser de seu médico consultor, retirou-se para o jardim. Josefa, que servia a sobremesa, notou pela janela da sala de jantar que a patroa, longe das vistas da família, mostrava um comportamento completamente diferente. Gestos íntimos, risos baixos, uma linguagem corporal que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Com uma desculpa para sair até a cozinha, Josefa conseguiu se aproximar o suficiente para escutar parte da conversa. Sim, está demorando mais do que o planejado. Alguém deve estar interferindo no processo. Não, ele não suspeita de nada, continua um idiota cego. Logo teremos tudo, meu amor. A velha não vai durar muito mais. O contato na incorporadora já tem os documentos prontos. Milhões, entende? E ninguém nunca vai saber. Um homem alto aproximou-se pelo portão lateral, escondido entre as sombras do jardim. Cristina olhou ao redor para certificar-se de que ninguém a observava e correu para seus braços, beijando-o apaixonadamente. Mesmo na penumbra, Josefa conseguiu reconhecê-lo. Era Paulo Mendes, o médico que antes tratava Dona Beatriz e que Cristina havia dispensado, substituindo-o pelo suposto especialista em São Paulo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. O próprio médico da família estava envolvido no esquema, provavelmente falsificando laudos e receitas para justificar o tratamento, que na verdade estava envenenando lentamente Dona Beatriz. Com o coração acelerado, Josefa recuou silenciosamente. Agora tinha informações suficientes para entender o plano, mas precisava de provas concretas que convencessem Rafael e as autoridades. Decidiu que era hora de uma ação mais ousada. Sob o pretexto de limpar o quarto de Cristina, Josefa instalou discretamente o aplicativo de gravação em seu próprio celular e o escondeu estrategicamente entre objetos na penteadeira, posicionado para captar conversas no quarto. Era arriscado, mas necessário. Enquanto aguardava o momento certo para recuperar seu telefone, Josefa continuou sua missão de proteger Dona Beatriz, substituindo os chás envenenados e garantindo que a idosa se alimentasse adequadamente. Com cada dia que passava, notava pequenas melhoras em seu estado, o que apenas aumentava a irritação mal disfarçada de Cristina. Não entendo, Josefa ouviu Cristina dizer ao telefone em uma tarde, escondida atrás da porta da biblioteca. O processo deveria ser irreversível neste estágio, a menos que... Houve uma pausa significativa. A menos que alguém esteja interferindo. Preciso descobrir quem. A tensão na mansão Albuquerque aumentava a cada dia. Josefa percebeu que Cristina a observava com crescente desconfiança,
seguindo seus movimentos pela casa com olhos de predador. A melhora gradual de Dona Beatriz tornava-se cada vez mais evidente, um fato que claramente perturbava a nora. Estou me sentindo mais forte hoje. Josefa, comentou Dona Beatriz durante uma tarde em que Cristina havia saído. A idosa estava sentada em sua poltrona favorita junto à janela, observando o jardim com um brilho renovado nos olhos. Há semanas não me sentia assim. É como se uma névoa estivesse se dissipando da minha mente. Josefa sorriu genuinamente feliz com a recuperação da senhora, mas também apreensiva. Fico muito contente, Dona Beatriz. Mas lembre-se do nosso acordo. Não comente sobre essa melhora com sua nora. Não sou tola, minha querida. Posso ser velha, mas ainda sei reconhecer quando alguém deseja meu mal. Dona Beatriz pegou a mão de Josefa com surpreendente firmeza. Sei o que Cristina está fazendo. No início pensei que fosse minha imaginação, mas agora tenho certeza. O problema é fazer meu filho enxergar a verdade. Naquela mesma noite, Josefa conseguiu recuperar seu celular do quarto de Cristina. Trancada em seu próprio quarto, com o coração acelerado, conectou o aparelho ao pequeno fone de ouvido e começou a ouvir as gravações. A maior parte consistia em sons banais. Cristina se arrumando, falando ao telefone sobre assuntos triviais, discutindo com a camareira sobre a organização do closet. Estava quase desistindo quando ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar. Paulo, estou preocupada. A velha está melhorando em vez de piorar. Isso não deveria estar acontecendo. A voz masculina do outro lado era clara. Tem certeza que está administrando a dose correta? Não pode haver erros nesse estágio, Cristina. Claro que estou. 3 gotas no chá 2 vezes ao dia, como combinamos. Mas algo está errado. Acho que alguém está interferindo no tratamento. Quem poderia estar? Tenho minhas suspeitas. A nova empregada, talvez. Ela parece próxima demais da velha. Livre-se dela, então. Não é tão simples. Rafael parece confiar nela. E ele já está fazendo perguntas demais sobre o tratamento da mãe. Se eu demiti-la sem motivo, levantará mais suspeitas. Cristina, não temos muito tempo. O contrato com a incorporadora tem prazo. Se não apresentarmos os documentos com a assinatura de Rafael como único herdeiro até o final do mês, perderemos milhões. Eu sei. Acha que não estou sob pressão? Tudo estava planejado perfeitamente. Augusto foi tão mais fácil. A gravação continuou, revelando detalhes horríveis. A referência casual à morte do patriarca da família, evidências de documentos falsificados e planos para acelerar o envenenamento de Dona Beatriz. Josefa tinha finalmente a prova definitiva do crime. Com as mãos tremendo, ela transferiu o arquivo para o cartão de memória reserva que mantinha escondido. Precisava mostrar aquilo a Rafael o quanto antes, mas teria que escolher cuidadosamente o momento. A oportunidade surgiu no dia seguinte. Cristina anunciou durante o café da manhã que precisava ir a São Paulo para consultar novamente o especialista sobre o tratamento de Dona Beatriz. Rafael, absorto em seus próprios pensamentos, apenas assentiu distraidamente. Assim que Cristina partiu, Josefa procurou o patrão em seu escritório. Encontrou-o contemplando pensativamente uma fotografia da família. Com licença, senhor Rafael. Posso falar com o senhor sobre um assunto importante? Ele ergueu os olhos, parecendo quase aliviado pela interrupção. Claro, Josefa. O que foi? É sobre sua mãe, senhor. E sua esposa. Josefa respirou fundo, reunindo coragem. O que vou dizer vai parecer loucura, mas peço que me escute até o final. Durante a hora seguinte, Josefa expôs meticulosamente tudo o que havia descoberto. Os sintomas suspeitos de Dona Beatriz, o chá misterioso, o frasco escondido, os resultados da análise toxicológica, os documentos falsificados, o amante secreto e, finalmente, a gravação incriminadora. Rafael ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando da incredulidade inicial ao horror e, finalmente, a uma fúria controlada. Quando Josefa terminou, ele permaneceu calado por longos minutos, processando a avalanche de informações. Sei que é difícil de acreditar, senhor, disse Josefa finalmente, quebrando o silêncio pesado. Mas tenho todas as provas aqui, e sua mãe tem melhorado desde que comecei a impedir que ela tomasse o chá preparado por Dona Cristina. Na verdade, Josefa,
Rafael falou finalmente, sua voz trêmula de emoção contida. Não é tão difícil de acreditar quanto você imagina. Há meses venho notando mudanças em Cristina. Comportamentos estranhos, ligações secretas e a doença misteriosa da minha mãe. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto de angústia. Parte de mim sempre desconfiou que algo não estava certo, mas eu me recusava a encarar a possibilidade. Quem quer acreditar que a própria esposa é capaz de algo tão monstruoso? O senhor acredita em mim, então? Acredito. E vamos agir imediatamente. Rafael levantou-se determinado. Primeiro, vamos garantir a segurança da minha mãe. Depois precisamos de um plano para confrontar Cristina com essas evidências. Nas horas seguintes, Rafael chamou discretamente seu advogado de confiança, Dr. Maurício Sampaio, que chegou à mansão em menos de 1 hora. Juntos ouviram a gravação e examinaram as outras provas recolhidas por Josefa. Isso é extremamente grave, concluiu o advogado. Temos evidências suficientes para um mandado de busca e apreensão, e possivelmente para uma prisão preventiva. Mas precisamos agir com cautela. Sua esposa vem de uma família influente, com conexões poderosas. Elaboraram um plano cuidadoso. Dr. Maurício acionaria a Polícia Civil e o Ministério Público, enquanto Rafael confrontaria Cristina quando ela retornasse, gravando secretamente a conversa, para obter possíveis confissões adicionais. Josefa ficaria com Dona Beatriz, garantindo sua segurança. O que ninguém esperava, porém, era que Cristina retornaria mais cedo do que o previsto. Quando a porta da frente se abriu no final daquela mesma tarde, Rafael e o advogado ainda estavam no escritório, finalizando os preparativos legais. Josefa, que arrumava o quarto de Dona Beatriz, ouviu a voz de Cristina no andar de baixo e correu para alertar Rafael. No corredor, cruzou inesperadamente com a patroa, que subia as escadas com passos determinados. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Cristina, seu tom acusatório. "Não deveria estar limpando a sala de jantar a esta hora. Estava apenas verificando se Dona Beatriz precisava de algo, senhora", respondeu Josefa, tentando manter a compostura. Os olhos de Cristina se estreitaram. "Você tem passado muito tempo com minha sogra ultimamente, não é? Tem interferido no tratamento dela?" Antes que Josefa pudesse responder, Rafael apareceu no topo da escada, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Cristina, precisamos conversar agora." Algo na voz do marido fez Cristina recuar ligeiramente. "Querido, acabo de chegar. Podemos conversar depois do jantar?" "Não agora." Rafael apontou para o escritório onde o advogado aguardava. Cristina hesitou, seus olhos passando de Rafael para Josefa, como se tentasse avaliar o que estava acontecendo. Por fim, com um suspiro exasperado, dirigiu-se ao escritório. Josefa permaneceu no corredor, seu coração batendo acelerado. O confronto que tanto temia estava prestes a acontecer. Pela fresta da porta, podia ver parcialmente o interior do escritório. Rafael de pé junto à janela, Cristina sentada rigidamente em uma poltrona, o advogado com expressão grave ao lado da escrivaninha. "Cristina", começou Rafael, sua voz controlada, mas gelada, "sei o que você tem feito com minha mãe." A mulher piscou, momentaneamente desestabilizada, mas logo recuperou a compostura. "Do que você está falando, querido? Tenho cuidado dela com todo o carinho e..." "Chega de mentiras." Rafael bateu o punho na mesa, fazendo-a sobressaltar. "Temos provas, Cristina. Sabemos sobre o veneno no chá, sobre os documentos falsificados, sobre seus planos com Paulo para vender a mansão para a incorporadora." O rosto de Cristina empalideceu visivelmente, mas ela ainda tentou manter a fachada. "Isso é absurdo. Quem colocou essas ideias ridículas na sua cabeça? Foi aquela empregada intrometida, não foi?" Rafael, sem responder, reproduziu parte da gravação no computador. A voz de Cristina preencheu a sala. "Augusto, foi tão mais fácil. Desta vez precisamos garantir que não haja suspeitas." O silêncio que se seguiu era quase palpável. Cristina parecia uma estátua. Seu rosto uma mistura de choque e cálculo, como se avaliasse rapidamente suas opções. Quando finalmente falou, sua voz havia mudado completamente. Fria, dura, sem qualquer pretensão de afeto. "Você não entende nada, Rafael. Sua família está sentada sobre uma fortuna que mantém trancada por gerações. Todo aquele dinheiro, todas aquelas propriedades, desperdiçados.
Eu apenas quis liberar esse potencial. Tentando matar minha mãe, como matou meu pai? A voz de Rafael tremia de raiva. O sorriso que se formou nos lábios de Cristina enviou calafrios pela espinha de Josefa. Era um sorriso desprovido de qualquer humanidade. Seu pai foi um acidente de percurso. O plano original era apenas a velha. Mas ele começou a fazer perguntas demais. O advogado se pronunciou pela primeira vez. Senhora Albuquerque, devo adverti-la que esta conversa está sendo gravada e poderá ser usada como evidência. Sugiro que aguarde a chegada das autoridades em silêncio. O rosto de Cristina se contorceu em uma expressão de ódio. Autoridades? Você chamou a polícia? Seu olhar voltou-se para Rafael, acusador. Você escolheu aquela velha e uma empregada qualquer no lugar da sua própria esposa? Escolhi a verdade, Cristina. E a justiça. Com um movimento súbito, Cristina levantou-se e avançou em direção à porta. Josefa, assustada, recuou alguns passos, mas não teve tempo de se esconder. Quando Cristina a viu no corredor, seus olhos se estreitaram perigosamente. Você, sibilou avançando em sua direção. Você arruinou tudo. Rafael e o advogado saíram rapidamente do escritório. Mas não há tempo de impedir que Cristina agarrasse Josefa pelo braço com força surpreendente. Isso não acaba aqui, sussurrou Cristina no ouvido de Josefa, antes que Rafael conseguisse separá-las. Tenho recursos que você nem imagina. Nesse momento, ouviram-se sirenes aproximando-se da mansão. O rosto de Cristina se transformou em uma máscara de pânico. As sirenes se aproximavam rapidamente da mansão Albuquerque, quebrando o silêncio habitual da rua arborizada. Cristina, percebendo que estava encurralada, lançou um último olhar de ódio para Josefa e Rafael antes de correr em direção à escada dos fundos. Ela vai fugir, gritou Josefa. Rafael e o advogado correram atrás de Cristina, enquanto Josefa dirigiu-se rapidamente ao quarto de Dona Beatriz para garantir sua segurança. Encontrou a idosa sentada na poltrona junto à janela, observando com expressão confusa o movimento de carros de polícia que começavam a chegar. O que está acontecendo, Josefa? Perguntou sua voz trêmula. A senhora está segura agora, Dona Beatriz. Josefa segurou suas mãos com gentileza. A verdade está vindo à tona. No andar de baixo, o caos se instalara. Cristina havia conseguido chegar à porta dos fundos, mas encontrou seu Geraldo bloqueando sua passagem. O velho jardineiro, mesmo com sua idade avançada, manteve-se firme diante da mulher desesperada. Saia da minha frente, velho idiota! Cristina tentou empurrá-lo, mas Geraldo não se moveu. Não, senhora. Já vi muita coisa nesta casa. Vi o senhor Augusto definhar sem explicação. Vi Dona Beatriz, sempre tão forte, transformar-se em uma sombra. E agora sei por quê. Sua voz calma contrastava com a agitação de Cristina. Acabou. Quando Rafael e o advogado chegaram, encontraram Cristina encurralada, seus olhos selvagens procurando freneticamente uma rota de fuga. Do lado de fora, policiais já cercavam a propriedade. O delegado Mendes, um homem alto de meia-idade com expressão severa, entrou acompanhado de 2 investigadores. Senhora Cristina Albuquerque? Perguntou mostrando seu distintivo. Temos um mandado para sua prisão por tentativa de homicídio, falsificação de documentos e fraude. Isso é um absurdo, gritou Cristina, sua máscara de compostura completamente desfeita. Rafael, você não pode permitir isso. Sou sua esposa. Rafael, pálido, mas determinado, manteve-se ao lado do delegado. A única coisa que você foi nesta casa foi uma ameaça, Cristina. Uma ameaça que não vi por estar cego de amor. Ou talvez de ingenuidade. Quando os policiais avançaram para algemá-la, Cristina fez um último movimento desesperado. Arrancou do pescoço um pingente que sempre usava e tentou levá-lo à boca. Um dos investigadores foi mais rápido, agarrando seu pulso e fazendo o pequeno objeto cair no chão. Uma cápsula metálica que, ao ser aberta pelos peritos, revelou conter um pó branco. Veneno, confirmou o perito após um teste rápido. Provavelmente cianeto pela aparência. Cristina, derrotada e algemada, foi levada para fora da mansão sob os olhares atônitos dos poucos funcionários que se reuniam no saguão. Antes de entrar na viatura policial, lançou um último olhar para a casa, um misto de ódio e desespero em seus olhos. Nas horas seguintes,
a mansão Albuquerque transformou-se em uma cena de investigação. Peritos vasculharam os aposentos de Cristina, encontrando mais evidências. O frasco de veneno escondido no compartimento secreto da cozinha, documentos falsificados, um caderno com anotações detalhadas sobre dosagens e efeitos esperados em diferentes intervalos de tempo. No telefone de Cristina, os investigadores descobriram mensagens trocadas com Paulo Mendes, o médico e amante, detalhando o plano de envenenamento gradual e discutindo a melhor forma de simular uma doença natural. Havia também comunicações com um representante da incorporadora imobiliária negociando a venda futura da propriedade por uma quantia exorbitante. Paulo Mendes foi detido em seu consultório naquela mesma noite. Em seu computador, a polícia encontrou registros falsificados sobre a saúde de Dona Beatriz e, mais incriminador ainda, registros similares relativos aos últimos meses de vida do Sr. Augusto Albuquerque. Josefa permaneceu ao lado de Dona Beatriz durante todo o processo, protegendo-a do tumulto. A idosa, embora abalada pelos acontecimentos, demonstrava uma força interior surpreendente. Sempre soube que havia algo errado com aquela mulher, confidenciou a Josefa, enquanto observavam da janela as viaturas policiais deixando a propriedade. Augusto começou a desconfiar pouco antes de adoecer. Ele me disse que tinha encontrado inconsistências nas contas da empresa, documentos modificados. Achei que era apenas paranoia dele, até começar a sentir os mesmos sintomas depois que ele se foi. Por que a senhora nunca disse nada ao seu filho? Dona Beatriz suspirou profundamente. Rafael estava tão apaixonado, e Cristina sabia exatamente como manipulá-lo, como afastá-lo de mim. Quando finalmente tentei falar, já estava fraca demais para ser convincente. Ele achou que era minha mente idosa pregando peças. Lágrimas brilharam em seus olhos. Meu maior medo era partir deste mundo sem proteger meu filho dessa víbora. 2 dias depois, Rafael reuniu todos os funcionários na sala principal. Seu rosto mostrava o peso dos últimos acontecimentos, mas havia também um alívio evidente, como se um grande fardo houvesse sido removido de seus ombros. Como todos já sabem, minha esposa, ex-esposa, corrigiu-se, está sob custódia, acusada de crimes graves contra minha família. Sua voz era firme, apesar da emoção contida. Quero agradecer a todos que permaneceram leais a esta casa durante esse período difícil. Especialmente a você, Josefa. Seus olhos encontraram os da empregada com sincera gratidão. Sem sua coragem e perspicácia, minha mãe não estaria aqui hoje. Dona Beatriz, sentada em sua poltrona favorita, parecia mais forte a cada dia. O médico legista que a examinara confirmara o que Josefa já sabia. Ela havia sido sistematicamente envenenada com um composto à base de arsênico, administrado em pequenas doses para simular uma doença degenerativa natural. A boa notícia, continuou Rafael, é que, com o fim da administração do veneno e o tratamento adequado, os médicos esperam uma recuperação quase completa da saúde da minha mãe. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual na mansão Albuquerque. O ambiente sombrio e tenso deu lugar a uma atmosfera mais leve. Dona Beatriz, livre da influência tóxica de Cristina, tanto literal quanto figurativamente, florescia novamente. Sua mente recuperava a clareza. Seu corpo readquiria força e seu espírito voltava a demonstrar a vitalidade que sempre a caracterizara. Josefa, por sua vez, encontrou-se em uma posição inesperada. De simples empregada, tornara-se uma figura central na recuperação da casa e da família. Rafael, reconhecendo sua lealdade e integridade, ofereceu-lhe o cargo de governanta principal, com um salário substancialmente maior e responsabilidades ampliadas. Mais surpreendente ainda foi a profunda amizade que se desenvolveu entre ela e Dona Beatriz. As duas mulheres, vindas de mundos tão diferentes, encontraram uma na outra uma conexão genuína, forjada nas circunstâncias extraordinárias que haviam enfrentado juntas. Você me salvou. Josefa, disse-lhe Dona Beatriz certa tarde enquanto caminhavam pelo jardim. A primavera havia chegado, trazendo novas cores às roseiras que a idosa tanto amava. Não apenas da morte física, mas de algo pior. Partir deste mundo acreditando que estava louca, que meus medos eram apenas fantasias de uma mente envelhecida.
Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Dona Beatriz. Não, minha querida. Você fez o que poucos teriam a coragem de fazer. Arriscou seu emprego, talvez até sua segurança, para defender alguém que mal conhecia. Isso não é comum, acredite. O julgamento de Cristina e Paulo começou 3 meses após a prisão. O caso, por envolver uma família tradicional e rica de Petrópolis, atraiu considerável atenção da mídia. Jornalistas acampavam diariamente nos portões da mansão, esperando declarações ou vislumbres dos envolvidos. Rafael, Josefa e Dona Beatriz foram chamados para testemunhar. Para Josefa, foi uma experiência intimidadora. Nunca havia estado em um tribunal antes, muito menos como testemunha-chave em um caso tão notório. Apenas conte a verdade, exatamente como aconteceu, aconselhou-lhe o Dr. Maurício na manhã do depoimento. Sua honestidade é sua maior força. O tribunal estava lotado quando Josefa entrou. Na mesa da defesa, Cristina parecia uma sombra da mulher elegante e controladora que um dia dominara a mansão Albuquerque. Seu rosto estava pálido, seus olhos cercados por olheiras profundas, seus cabelos antes impecáveis agora sem brilho. Ao lado dela, Paulo Mendes parecia igualmente abatido. Por 4 horas, Josefa relatou meticulosamente suas observações, descobertas e ações. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza à medida que descrevia a manipulação sistemática perpetrada por Cristina e seu cúmplice. As gravações, análises toxicológicas e documentos falsificados foram apresentados como evidências. Momento mais impactante veio quando o promotor reproduziu a gravação em que Cristina discutia casualmente com Paulo sobre a morte do Sr. Augusto e os planos para Dona Beatriz. Um murmúrio de horror percorreu o tribunal. Cristina, que até então mantivera uma fachada de indignação injustiçada, finalmente desmoronou diante das evidências incontestáveis. Em um momento de fúria descontrolada, levantou-se e gritou: "Vocês não entendem nada!" Aquela família estava sentada sobre uma fortuna que se recusava a aproveitar. Todo aquele dinheiro desperdiçado em obras de caridade inúteis, em manter uma casa antiga, que deveria ter sido vendida há décadas. Eu apenas quis liberar esse potencial. Seu advogado tentou desesperadamente fazê-la se calar, mas era tarde demais. As palavras de Cristina, captadas pelas câmeras que transmitiam o julgamento, selaram definitivamente seu destino. Naquela noite, de volta à mansão, um silêncio contemplativo pairava sobre a família reunida na sala de estar. Rafael, sentado ao piano que há tanto tempo permanecera fechado, tocava suavemente uma melodia melancólica. Dona Beatriz, em sua poltrona junto à janela, observava a lua cheia que iluminava o jardim, e Josefa, que deveria estar servindo o chá, encontrava-se confortavelmente instalada no sofá, sua postura revelando a transformação em seu papel naquela casa. Sabe o que é mais triste em tudo isso? Refletiu Dona Beatriz, quebrando o silêncio. Cristina nunca precisou recorrer a tais métodos. Se ela realmente desejasse modernizar os negócios da família, investir de formas diferentes, eu teria ouvido. Sempre fui aberta a novas ideias. Augusto também era. Mas ela escolheu o caminho mais sombrio. Algumas pessoas confundem ambição com ganância, comentou Rafael, seus dedos ainda dançando suavemente sobre as teclas do piano. E quando a ganância toma conta, qualquer justificativa parece válida. Josefa observava a interação entre mãe e filho, maravilhada com a transformação em ambos. Livres da influência manipuladora de Cristina, eles haviam redescoberto a conexão genuína que sempre existira entre eles. O que nenhum dos presentes poderia imaginar era que aquela noite marcaria o início de um novo capítulo na história da família Albuquerque e na vida de Josefa, mais extraordinário do que qualquer um deles poderia antecipar. 6 meses se passaram desde o julgamento que abalou a sociedade de Petrópolis. O veredicto havia sido unânime. Cristina Albuquerque e Paulo Mendes foram considerados culpados de todas as acusações. As evidências irrefutáveis, as confissões devastadoras, a sentença: 38 anos de reclusão para Cristina e 22 para Paulo, sem direito a recursos significativos. A exumação do corpo de Augusto Albuquerque, ordenada pelo tribunal, confirmou o que já suspeitavam.
níveis elevados de arsênico em seus tecidos, comprovando que sua partida prematura não havia sido resultado de causas naturais. Outra vítima foi identificada durante as investigações. Uma senhora idosa em São Paulo, para quem Cristina havia trabalhado como acompanhante anos antes, também com traços do mesmo veneno em seus restos mortais, um padrão criminoso que se estendia além da mansão Albuquerque. Parece que ela vinha aperfeiçoando sua técnica ao longo dos anos, comentou o delegado. Mendes, em sua última visita à mansão, folheando o dossiê do caso. Começou com idosos vulneráveis, sem família próxima, para então passar a alvos maiores. Se não fosse por você, Josefa, esse padrão teria continuado. O caso ganhou notoriedade nacional. Jornais de todo o Brasil publicaram manchetes sobre a envenenadora de Petrópolis, e revistas semanais dedicaram reportagens especiais explorando o passado obscuro de Cristina, revelando um histórico de manipulação e fraudes que remontava à sua juventude. Diante da exposição midiática, outras famílias que haviam empregado Cristina no passado manifestaram-se, relatando comportamentos suspeitos e perdas inexplicadas. A vida na propriedade histórica, entretanto, seguia em direção à renovação. Dona Beatriz, recuperada quase completamente, voltara a ocupar seu lugar de destaque na administração dos negócios da família, trazendo sua sabedoria acumulada de volta ao centro das decisões. Sob sua orientação, a Fundação Albuquerque, que há anos operava discretamente, ganhou novo impulso, expandindo seus projetos sociais e educacionais pela região. Augusto sempre acreditou que nossa fortuna deveria servir a um propósito maior, explicou Dona Beatriz durante uma reunião com Rafael e os administradores da fundação. Agora, mais do que nunca, sinto a responsabilidade de honrar essa visão. Rafael, livre do controle manipulador de Cristina, redescobria sua verdadeira vocação nos projetos sociais que a família sempre apoiara. Sua formação em engenharia ambiental, antes relegada a segundo plano pelos empreendimentos imobiliários que Cristina tanto insistia em priorizar, agora encontrava expressão em iniciativas de preservação do patrimônio histórico e natural de Petrópolis. Uma tarde, enquanto revisava os planos de restauração de uma antiga fazenda de café que seria transformada em centro cultural, Rafael fez uma descoberta surpreendente. Entre os documentos antigos da propriedade, encontrou correspondências de seu bisavô com abolicionistas do século XIX. A família Albuquerque, muito antes da abolição oficial, já implementava medidas para libertar gradualmente seus escravos e oferecer-lhes educação e terras. É como se o passado estivesse nos enviando uma mensagem, comentou ele com Josefa, mostrando-lhe as cartas amareladas pelo tempo. Nosso compromisso com a justiça social não começou agora. Está no DNA da família. E Josefa encontrara uma posição que jamais imaginara ocupar. Não era mais apenas a governanta principal, mas uma conselheira respeitada, quase uma extensão da família. Dona Beatriz insistira que ela se mudasse para um dos quartos do andar principal, abandonando os aposentos de empregada nos fundos da casa. Depois do que você fez por nós, Josefa, não posso mais vê-la como uma funcionária comum, declarou a matriarca em uma manhã ensolarada, enquanto tomavam café na varanda. Você é parte desta família agora. A adaptação de Josefa à nova realidade não foi instantânea. Por semanas, acordava às 5 da manhã por hábito. Preparava-se para iniciar as tarefas domésticas, apenas para lembrar-se de que seu papel havia mudado. Às vezes, pegava-se limpando distraidamente a prataria, ou organizando arranjos de flores, atividades que agora eram responsabilidade de outros funcionários. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, confessou ela a Helena, a antiga governanta que agora a tratava com uma mistura de respeito e desconfiança. Passei tanto tempo servindo que não sei como ser servida. Você mereceu esta mudança, respondeu Helena, superando finalmente sua reserva inicial. Sempre houve algo diferente em você, Josefa. Uma dignidade que nem mesmo os uniformes de empregada conseguiam esconder. Josefa aceitou a mudança com uma mistura de gratidão e desconforto. Mesmo após meses na nova posição, ainda se surpreendia ao sentar-se à mesa de jantar como igual. Ao ser consultada sobre decisões importantes,
ao ter sua opinião não apenas ouvida, mas valorizada. Uma noite, após um jantar com empresários locais interessados em apoiar os projetos da fundação, Rafael encontrou Josefa na biblioteca, absorta na leitura de um livro sobre administração de organizações sem fins lucrativos. Estudando tão tarde? Se perguntou ele, sentando-se na poltrona ao lado. Quero entender melhor como funcionam esses projetos, respondeu ela, fechando o livro. Se vou fazer parte disso, preciso contribuir de verdade, não apenas por ser... Ela hesitou, incerta sobre como definir sua posição naquela casa. Por ser alguém especial para a família, Rafael completou gentilmente. Sim, não quero que pensem que estou aqui apenas por caridade ou gratidão. Rafael estudou-a por um momento, admirando sua determinação. Sabe, quando conheci Cristina, fiquei deslumbrado por sua educação formal, pelos diplomas internacionais, pela fluência em idiomas. Achei que aquilo representava inteligência e valor. Que tolo eu fui. Ele sorriu, um sorriso tingido de melancolia. Você, com sua sabedoria prática e sua integridade inabalável, tem mais a oferecer do que qualquer diploma pendurado na parede. Era uma tarde de domingo, quando Rafael a convidou para um passeio pelos jardins. O outono chegara a Petrópolis, pintando as folhas com tons dourados e avermelhados. Caminharam em silêncio por algum tempo, até chegarem ao pequeno lago ornamental nos fundos da propriedade. Você gosta de estar aqui, Josefa? Perguntou ele subitamente, seu olhar fixo na superfície tranquila da água. Claro, a mansão é linda e sua mãe tem sido muito generosa comigo. Não me refiro à mansão, refiro-me a estar aqui, comigo. Josefa sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, havia notado mudanças sutis na forma como Rafael a tratava. Olhares que se demoravam um pouco mais, sorrisos que pareciam reservados apenas para ela, conversas que se estendiam noite adentro. Senhor Rafael, apenas Rafael. Por favor. Ele interrompeu gentilmente, virando-se para encará-la. Depois de tudo o que vivemos juntos, acho que podemos abandonar as formalidades, não? Josefa assentiu, incapaz de encontrar palavras. Rafael tomou suas mãos entre as suas, seus olhos refletindo uma emoção que ela nunca vira antes. Sei que pode parecer loucura. Somos de mundos diferentes, com histórias diferentes. Mas nos últimos meses, percebi algo que talvez estivesse lá desde o início, apenas esperando o momento certo para se revelar. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. Estou apaixonado por você, Josefa. Não pela posição que ocupa, não por gratidão pelo que fez, mas pela mulher extraordinária que você é. O mundo pareceu parar por um momento. Em seus 43 anos de vida, 25 deles servindo em casas alheias, Josefa jamais imaginara ouvir tais palavras, especialmente vindas de alguém como Rafael Albuquerque, um homem educado nas melhores instituições, herdeiro de uma fortuna considerável, parte da alta sociedade petropolitana. Isso não pode dar certo, murmurou ela, embora seu coração gritasse o contrário. O que as pessoas diriam? A empregada e o patrão... Deixe que falem, respondeu ele com convicção. Se algo aprendi com toda essa tragédia, foi a reconhecer o que realmente importa. E você, Josefa Silva, importa para mim mais do que qualquer convenção social, mais do que qualquer opinião alheia. Naquela tarde, sentados à beira do lago, sob o céu alaranjado do entardecer, Rafael e Josefa compartilharam seu primeiro beijo, hesitante, doce carregado de promessas. Dona Beatriz, longe de opor-se ao relacionamento, como muitos esperavam, recebeu a notícia com um sorriso de aprovação genuína. Eu já sabia, confessou a Josefa na primeira oportunidade em que ficaram a sós. Via nos olhos do meu filho algo que não estava lá antes, uma luz que você trouxe de volta. A senhora não acha estranho? Não se incomoda que seu filho esteja envolvido com alguém como eu? A matriarca segurou as mãos de Josefa com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. Minha querida, aprendi da maneira mais dura que títulos, posições sociais e aparências não significam nada. Cristina tinha tudo o que a sociedade valoriza: beleza, educação formal, nome de família. E ainda assim, revelou-se um monstro. Você, com sua integridade, coragem e bondade genuína, é exatamente o tipo de pessoa que sempre desejei ver ao lado do meu filho. O relacionamento,
floresceu nos meses seguintes, para surpresa de muitos na sociedade petropolitana. Houve, é claro, comentários maldosos, olhares de desaprovação, até mesmo alguns amigos antigos que se afastaram, incapazes de aceitar a quebra das convenções sociais. O chá das quartas, tradicional encontro das senhoras da alta sociedade local, tornou-se palco de comentários venenosos. É claro que ela planejou tudo, dizia Carmen Vasconcelos, esposa de um industrial e antiga amiga da família. Primeiro remove a esposa do caminho com essas acusações absurdas. Depois se insinua para o filho e a mãe. Uma golpista esperta, isso sim. Outros, no entanto, defendiam o casal. Vocês viram como ela o olha? Argumentava Elisa Monteiro, uma jovem artista cujos pais faziam parte do círculo social dos Albuquerque. Não há cálculo ali, apenas amor genuíno. E depois de tudo o que Rafael passou com Cristina, ele merece alguém que o ame de verdade. Certa noite, durante um jantar beneficente no Palácio de Cristal, uma das joias arquitetônicas de Petrópolis, o casal enfrentou o primeiro confronto público significativo. Marina Avelar, socialite conhecida por sua língua afiada, aproximou-se deles durante o coquetel. Rafael, querido, como vai? Seu sorriso não alcançava os olhos. Voltando-se para Josefa, acrescentou com falsa doçura: E você deve ser a nova amiga da família. Tão corajoso da sua parte aparecer em eventos como este. Deve ser tão diferente do que está acostumada. Antes que Rafael pudesse intervir, Josefa respondeu com surpreendente serenidade: Realmente é diferente, senhora Avelar. Passei anos observando estes eventos dos bastidores, servindo pessoas como a senhora. A maior diferença que noto é que, deste lado, algumas pessoas parecem muito menos graciosas do que aparentam quando estão sendo servidas. Marina empalideceu, enquanto alguns convidados próximos tentavam disfarçar sorrisos. Rafael, após um momento de surpresa, segurou a mão de Josefa com orgulho evidente. Para cada pessoa que se afastou, outra se aproximou, reconhecendo a autenticidade daquele amor inesperado. Os Monteiro, família de artistas e intelectuais, tornaram-se amigos próximos. Eduardo Santos, antigo colega de faculdade de Rafael, que sempre desaprovara Cristina, declarou-se encantado com Josefa. Ela tem uma autenticidade refrescante, comentou ele com Rafael. Nenhuma pretensão, nenhuma manipulação. Apenas uma honestidade cristalina que é rara em nossos círculos. Em uma tarde chuvosa de junho, Rafael levou Josefa até a estufa de orquídeas nos fundos do jardim, um lugar especial para ambos, onde muitas de suas conversas mais profundas haviam acontecido. Ali, cercado por flores raras e pelo som reconfortante da chuva no telhado de vidro, ele se ajoelhou e apresentou um anel delicado com uma safira azul. Casa comigo, Josefa. A notícia do noivado entre o herdeiro dos Albuquerque e a ex-empregada doméstica causou exatamente o rebuliço esperado. Jornais locais noticiaram o fato. Algumas revistas de fofocas especularam sobre detalhes e as redes sociais fervilharam com opiniões divididas. É como um conto de fadas moderno, comentou Márcia, a enfermeira amiga de Josefa, durante uma de suas visitas. Da cozinha ao altar. Mas você merece, Jo. Sempre teve um coração de ouro. A cerimônia, realizada 2 meses depois, foi íntima e elegante. Apenas amigos próximos e familiares, reunidos no jardim da mansão decorado com flores brancas e azuis. Josefa, radiante em um vestido de seda champanhe, caminhou até o altar improvisado sob um arco de jasmins, conduzida por seu Geraldo, que assumira com orgulho o papel de figura paterna. Dona Beatriz, sentada na primeira fileira, com lágrimas de felicidade nos olhos, representava perfeitamente a transformação daquela família. Onde antes havia manipulação e engano, agora florescia honestidade e amor verdadeiro. Durante a recepção, Rafael conduziu os convidados até uma área do jardim que havia sido especialmente preparada para a ocasião. Ali, um novo prédio anexo à mansão histórica estava sendo inaugurado. O Centro de Acolhimento, Beatriz Albuquerque para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Este projeto nasceu das cinzas de nossa própria tragédia familiar, explicou Rafael emocionado. Um lugar onde mulheres que enfrentam violência, abuso e situações de risco encontrarão não apenas abrigo temporário,
mas capacitação profissional, apoio jurídico e psicológico, e uma chance real de reconstruir suas vidas. Josefa. Agora Josefa Albuquerque Silva tomou a palavra, sua voz firme apesar da emoção. Como alguém que passou grande parte da vida trabalhando nos bastidores, sei o quanto é difícil para mulheres em posições vulneráveis fazerem suas vozes serem ouvidas. Este centro é nosso compromisso com todas aquelas que precisam de um recomeço, de uma segunda chance. Sobre a entrada principal do novo prédio, um símbolo especial havia sido esculpido em madeira e metal. Uma chaleira azul turquesa estilizada, a mesma que antes carregava veneno, agora transformada em emblema de superação e esperança. O centro iniciou suas atividades na semana seguinte ao casamento. As primeiras residentes foram 3 mulheres encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social do município. Marta, 35 anos, com 2 filhos pequenos, fugindo de um marido violento. Luísa, 22 anos, grávida de 7 meses. Abandonada pela família após denunciar abuso por parte do padrasto. E Dona Zuleide, 68 anos, que perdera tudo após ser vítima de um golpe aplicado por seu próprio sobrinho. Josefa dedicava-se pessoalmente ao acompanhamento de cada caso, muitas vezes ficando até tarde da noite no escritório do centro, desenvolvendo planos individualizados de recuperação. Você se identifica com elas, não é? Perguntou Rafael certa noite, encontrando-a absorta em relatórios muito depois do horário de expediente. Com todas de alguma forma, confirmou Josefa. Cada uma delas tem um pouco da minha história. A vulnerabilidade, a sensação de invisibilidade, o medo do futuro. A diferença é que eu tive uma chance que muitas não têm. E agora você está criando essa chance para outras. Exatamente. É como um ciclo que se completa. Nos anos seguintes, o Centro Beatriz Albuquerque cresceu para além das expectativas iniciais. Mais de 150 mulheres passaram por seus programas, muitas delas conseguindo independência financeira, recuperando a guarda de seus filhos, reconstruindo vidas que pareciam irremediavelmente destruídas. Entre os casos de maior impacto estava o de Carolina, uma jovem de 19 anos que chegara ao centro analfabeta após anos de exploração doméstica em uma casa de família no Rio de Janeiro. No centro, descobriu-se que ela tinha um talento natural para artes plásticas. Com o apoio da equipe, Carolina não apenas aprendeu a ler e escrever, como desenvolveu suas habilidades artísticas, eventualmente conseguindo uma bolsa de estudos em uma renomada escola de arte. Você me mostrou que eu não era apenas uma empregada, que meu valor ia muito além do trabalho que eu fazia, disse ela a Josefa durante a exposição de formatura, onde suas telas abstratas, representando a jornada de libertação feminina, receberam elogios da crítica especializada. Josefa, antes invisível aos olhos da sociedade, tornou-se uma figura respeitada, não apenas em Petrópolis, mas em todo o estado. Sua história, da empregada doméstica que desmascarou um plano criminoso à diretora de um dos centros de acolhimento mais bem-sucedidos do país, inspirava outras mulheres a acreditarem em seu próprio valor. Foi convidada a dar palestras em universidades, participar de programas de televisão sobre direitos das mulheres e até mesmo a integrar um conselho estadual de políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nunca imaginei que minha voz pudesse ter algum peso, confessou ela a Dona Beatriz, após retornar de uma conferência nacional sobre violência doméstica em Brasília. Cresci acreditando que pessoas como eu deveriam permanecer invisíveis, fazer seu trabalho em silêncio, nunca incomodar. E olhe para você agora, respondeu a matriarca com orgulho evidente, incomodando exatamente as pessoas que precisam ser incomodadas. Rafael, por sua vez, redirecionou completamente os negócios da família Albuquerque. As propriedades que antes Cristina planejava vender para empreendimentos luxuosos foram transformadas em espaços comunitários, escolas técnicas e incubadoras de pequenos negócios. A fortuna acumulada por gerações finalmente servia ao propósito que Dona Beatriz sempre desejara: melhorar a vida de quem realmente precisava. Sob sua gestão, a Fundação Albuquerque expandiu-se para outras cidades do estado, sempre com o mesmo princípio orientador: capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade
para conquistarem autonomia econômica e dignidade. A mansão histórica, que Cristina tanto desejara converter em condomínio de luxo, transformou-se em um complexo cultural e educacional. O andar principal ainda servia como residência da família, mas as amplas salas do térreo foram adaptadas para abrigar uma biblioteca comunitária, um pequeno museu sobre a história da região e salas para oficinas e cursos gratuitos. Augusto estaria tão orgulhoso, comentou Dona Beatriz durante a inauguração do espaço cultural, observando dezenas de crianças das escolas públicas locais, explorando com entusiasmo o acervo histórico da família. Ele sempre dizia que nossa fortuna era um empréstimo da história, que deveria retornar à comunidade que a tornou possível. Em uma tarde especial, 5 anos após o casamento, a família reuniu-se para uma celebração íntima. Dona Beatriz, agora com 85 anos, mas ainda lúcida e enérgica, brincava com sua primeira bisneta, Antônia, de 3 anos, filha de Rafael e Josefa. A menina de cabelos cacheados e olhos vivos corria pelo mesmo jardim onde, anos antes, um drama sombrio quase destruíra aquela família. No início, Josefa temera pela maternidade, receosa de que seus 45 anos de idade pudessem complicar a gravidez. Mas, para surpresa de todos, especialmente dos médicos, a gestação transcorrera sem qualquer complicação. Antônia nascera saudável e vigorosa, trazendo uma nova dimensão de alegria à mansão Albuquerque. A menina crescia, revelando uma personalidade fascinante, a doçura e empatia de Josefa, combinadas com a determinação e o intelecto inquieto de Rafael. Aos 3 anos, já demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor e uma conexão especial com Dona Beatriz, seguindo a bisavó como uma pequena sombra por todos os cantos da mansão. É como se o círculo se fechasse, observou Rafael, vendo a filha sentada no colo da bisavó, ouvindo atentamente as histórias da família que a idosa tanto gostava de contar. Uma nova geração, crescendo em um ambiente de amor e respeito, sem os segredos e manipulações do passado. Às vezes olho para trás e mal reconheço minha vida, confidenciou Josefa à sogra, enquanto observavam a pequena Antônia, perseguindo borboletas. Da casa de meus pais no interior de Minas ao trabalho em mansões como empregada, e agora isto. Dona Beatriz sorriu com sabedoria. Sabe o que aprendi, minha querida? Que o verdadeiro valor das pessoas nunca está em títulos, posições ou no saldo bancário. Está no caráter, na coragem diante da adversidade, na capacidade de fazer o bem mesmo, quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Rafael aproximou-se, trazendo uma bandeja com 3 xícaras de chá. O aroma de erva cidreira e camomila preencheu o ar da tarde ensolarada. Um brinde, propôs ele, erguendo sua xícara, aos recomeços e à coragem de uma mulher extraordinária que nos ensinou que o valor de uma pessoa está em seu coração. Josefa sorriu, erguendo sua própria xícara. Do outro lado do jardim, Antônia havia parado sua correria para observar atentamente uma borboleta azul que pousara em uma flor. A menina estendeu a mão gentilmente e, para surpresa de todos, a borboleta pousou em seus dedos pequeninos por um momento mágico, antes de alçar voo novamente. Ela tem o seu espírito, comentou Dona Beatriz, seus olhos brilhando de emoção. Gentil, mas destemida. Naquele final de tarde, enquanto as sombras se alongavam pelo jardim, seu Geraldo aproximou-se do grupo com um buquê de rosas frescas colhidas da estufa. O velho jardineiro, agora com quase 80 anos, continuava dedicado ao cuidado das plantas, embora contasse com a ajuda de assistentes mais jovens para as tarefas mais pesadas. Para a senhora, disse ele, entregando as flores a Josefa com uma reverência respeitosa. As primeiras do novo roseiral que plantamos no outono passado. São lindas, seu Geraldo. Josefa aceitou o buquê, profundamente tocada pelo gesto. Tão perfeitas quanto as que você me deu no meu primeiro dia de trabalho aqui. Lembra? Quando eu estava tão nervosa que mal conseguia segurar a mala. Lembro como se fosse ontem, sorriu o velho jardineiro. A senhora chegou com os olhos assustados, mas tinha uma firmeza no andar que me chamou a atenção. Pensei comigo mesmo. Essa aí tem força por dentro. Você sempre viu mais em mim do que eu mesma conseguia enxergar. Seu Geraldo, apenas reconheci o que já estava lá. Dona Josefa,
A forma como o velho jardineiro naturalmente usava o Dona antes de seu nome, não por obrigação, mas por genuíno respeito, ainda a emocionava. Era um lembrete de como sua vida havia mudado, de como ela própria havia mudado, sem perder a essência que a trouxera até ali. Naquele momento perfeito, com a família reunida sob o sol de outono, Josefa sentiu uma certeza profunda. Os caminhos da vida, por mais improváveis e tortuosos que possam parecer, eventualmente nos conduzem exatamente para onde precisamos estar. Da pequena casa no interior de Minas, à imponente mansão em Petrópolis, sua jornada havia sido extraordinária. Mas o mais importante não era o destino, era a transformação que ocorrera em seu coração. A descoberta de uma força que sempre estivera lá, apenas esperando a oportunidade de se manifestar. A chaleira azul turquesa, agora um símbolo de esperança no centro de acolhimento, era o perfeito lembrete. Mesmo dos objetos mais associados à destruição, pode nascer a redenção. Mesmo das histórias mais sombrias pode surgir a luz. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a antiga mansão Albuquerque, antes palco de segredos e traições, respirava renovada, abençoada pelo poder transformador da verdade, da coragem e do amor autêntico. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Josefa e Rafael tenha tocado seus corações, mostrando que a coragem para defender a verdade pode transformar não apenas uma vida, mas muitas. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias inspiradoras de superação e amor verdadeiro. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta narrativa sobre valor, integridade e segundas chances despertou algo em você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a beleza dos recomeços. Nos vemos na próxima história.